Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo e por cada um de nós aqui. Como dito, tema para a noite, o Livro dos Espíritos. A importância do Livro dos Espíritos, que comemoramos neste ano 162 anos, a pedra fundamental do Espiritismo. Ali tudo começou. Na narrativa do Espírito Humberto de Campos, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vem a nos informar que quando da virada do século XVIII para o século XIX, verdadeiras assembleias espirituais da mais alta hierarquia espiritual aconteciam próximo à Terra. Assembleias, reuniões dirigidas pelo próprio coração misericordioso do poder. Numa dessas reuniões, estavam por deliberar quem seria o missionário, quem seria o escolhido entre os discípulos de Jesus, que viria com a missão de apresentar o Consolador prometido. Aquele que apresentaria um novo método de estudo, capacitando a humanidade para os novos ensinamentos, as novas revelações, e que com isso viesse a prepará-los para o outro século, de novo, o século XX, onde muitas mudanças, muitas transições ocorreriam. E estamos aí, pela informação dos Espíritos, desde a metade do século XX, já deflagrado o processo de transição planetária. E assim, fora escolhido aquele que, em 3 de outubro de 1804, reencarna, retorna à luz da atmosfera terrestre. Reencarna o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, na cidade de Lyon, na França. Rivail, que aos 10 anos incompletos, fora mandado para a Suíça para que recebesse a sua educação e os ensinamentos de um outro missionário, Johann Henrique Pestalozzi. Aquele missionário que veio este com a missão de humanizar os métodos de ensino, acabando com a palmatória, com o castigo, com a repressão em cima dos alunos. Os Pestalozzi desenvolveram o método de estimular a paixão dos alunos pelos ensinos, dando liberdade aos alunos que mais se dedicassem àquelas matérias que mais se identificassem. No entanto, o jovem Hippolyte já desde o início se mostrou alguém especial, pois ele se identificara com todas as matérias, era extremamente aplicado em tudo que lhe era apresentado. Tanto é que aos 14 anos ele já ajudava o seu mestre, dando aula, quando necessário, para os alunos mais novos. E somente aos 20 anos concluíra todo o estudo, graduando-se nas mais diversas matérias de forma a gabaritá-las: matemática, física, química, fisiologia, astronomia, análise, retórica, sem contar as línguas que passou a dominar. A sua língua natal, o francês, mas o inglês, o alemão, o espanhol, o italiano e o holandês. Um verdadeiro estudo. Aos 20 anos retorna à França, estabelece-se em Paris
e em poucos anos, exercendo aquilo que havia sido preparado como pedagogo, dando aulas, como escritor, escreveu várias obras ligadas à educação. Algumas das suas obras incontestavelmente maravilhosas. O livro de gramática da língua francesa que ele elaborou, de tão conceituado, foi utilizado como livro de gramática da conceituada Universidade de Sorbonne por 40 anos. Percebeu nos seus alunos que tinham dificuldade na matemática, que a dificuldade estava lá, na raiz, na origem. Criou um manual de aritmética simplificado para dar base ao estudo da matemática, que foi adotado praticamente por todas as escolas francesas por 30 anos. Além disso, dedicava horas na tradução de obras das diversas línguas que dominava. Obras sempre ligadas à educação, à ética e à moral. No seu dia parecia ter mais de 24 horas, pois com todas as atividades que abraçava, ainda era aquele mesmo Hippolyte ávido pelos novos conhecimentos. E foi assim que se dedicou ao estudo da nova ciência, o magnetismo. Aquela ciência que veio apresentar o magnetismo humano e as maneiras de utilizá-lo a benefício da saúde dos demais. Estamos ali, já em meados do século XIX. O nome Hippolyte Léon Denisard Rivail conquistara um lugar de destaque no meio cultural da França. Lembrando que naquela época, Paris era a cidade-luz, era o centro cultural do mundo. E ali, na metade do século XIX, fez-se valer uma promessa e uma profecia de Jesus. A promessa que vemos relatados no Evangelho de João, quando Jesus disse: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim o for, o Espírito de verdade virá, apresentando novas coisas e confirmando tantas outras, trazendo o Consolador prometido. Imaginem Jesus há 2000 anos. O nosso nível cultural era muito baixo, nosso nível intelectual era muito baixo. Imagina Jesus falando naquela época de pluralidade dos mundos, fluido universal, magnetismo, eletricidade. Seria tipo um louco. Mas em meados do século XIX, a ciência já tinha desenvolvido bastante, já estávamos preparados ao entendimento. A ciência tinha desenvolvido tanto que muitos dos fenômenos passaram a ser friamente explicados pela ciência, gerando um crescimento, inclusive, no materialismo. E a profecia, quando Jesus disse: se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E as pedras começaram a falar. Pois os discípulos foram calados. O cristianismo primitivo de amor, de simplicidade, fora totalmente adulterado ao longo dos séculos. Usava-se o nome de Jesus para interesses diversos, guerras, atrocidades cometidas em nome de Jesus. E as pedras começaram a falar. Os túmulos começaram a falar. O próprio Espírito Verdade, comandando uma pleiade de espíritos da mais alta hierarquia, abre os canais de comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. Começam em todas as partes do mundo as manifestações mediúnicas. Na América, na Europa, na África. Na Europa, tornou-se um frenesi
as reuniões para fazer as mesas flutuarem. As mesas que flutuavam quando um grupo de pessoas ao seu redor colocavam suavemente as mãos sobre a mesa e ela rompia a atração da gravidade. Em 1854, segundo semestre, Hippolyte fora convidado por um amigo, também magnetizador, o Sr. Fortier, para ir presenciar uma dessas reuniões, onde os fenômenos acontecem. E ele foi. Chegando lá, viu a mesa realmente levantar, flutuar, e analisou friamente, e não viu lá grande novidade, atribuindo àquele fenômeno nada mais do que a força do magnetismo humano concentrado pelas pessoas. Foi a explicação que ele se deu, não deu lá grande importância. No entanto, alguns meses depois, já em 1855, aquele amigo, o Sr. Fortier, o convida novamente para que fosse em uma outra reunião, numa outra casa, onde aquela família já pratica a reunião de uma maneira muito séria há alguns anos. E lá é diferente, pois as mesas respondem às perguntas. Os espíritos respondem às perguntas através da mesa. E foram. Chegando lá, ele viu que as pessoas faziam as perguntas e o fenômeno respondia. Ali, eles já tinham desenvolvido o método daquela psicografia direta, que era o cesto, com o lápis preso ao cesto, e as médiums, duas meninas de 13 e 16 anos, colocavam suavemente o dedo sobre a cesta e as respostas eram dadas na escrita. Quando percebeu aquilo, imaginou, a sua mente era muito analítica, se são realmente os espíritos daqueles que aqui viveram, eu não vou precisar verbalizar uma pergunta. Farei a pergunta mentalmente e eles me ouvirão. Fez a pergunta e a mesa respondeu. Ele começou a ver seriedade na coisa. E naquela reunião, e em outras reuniões posteriores, ele pôs em teste e passou a fazer perguntas em outras línguas que aquelas pessoas não dominavam. E a mesa respondia em francês, mas a resposta certa. Passou a testar os espíritos, fazendo perguntas daquelas matérias que ele dominava, fisiologia, química, física, e obtinham a resposta. Viu realmente que a coisa era séria e passou a fazer parte daquela reunião. Se dedicou à coisa. E eis que numa reunião, uma das reuniões, ele recebe 3 salvas do espírito comunicante, que se apresentou como Zéfiro, ou Zéfiro. Pergunta o porquê da saudação, porquê da deferência. E o espírito responde que somos grandes amigos de muitos séculos. Desde a civilização celta, décadas antes de Cristo, ali mesmo nas Gálias, onde ele, Hippolyte, era um druida, um sacerdote celta, e respondia à época pelo nome Allan Kardec. E que nesta encarnação veio como missionário, com a missão de ser o codificador da nova doutrina, a doutrina que seria apresentada pelos espíritos, que teria a missão de trazer de volta o cristianismo original, de amor, de simplicidade, de caridade, de humildade. E ele abraça a obra, e ele abraça a missão. 12 de junho do ano seguinte, 1856. Ele, quando abraçou a missão, ele lançou mão de mais de 50 cadernos que aquela família já tinha, com muitas informações dadas em reuniões anteriores, aqueles anos anteriores,
E ali ele se pôs a estudar, aumentando a sua base, o seu preparo, para que pudesse fazer a codificação, fazer as perguntas certas. E naquele dia de 12 de julho, bom, antes disso, numa reunião com o espírito Erasto, que fora um dos discípulos de Paulo de Tarso, veio a preveni-lo, que seria melhor que ele recusasse 10 verdades do que acatar uma única mentira, uma única inverdade. E ele passa a utilizar, além do bom senso que ele já utilizava, de analisar cada resposta dada pelos espíritos, comparando com as anteriores, ele passa a utilizar o método de universidade dos ensinos. Pois ele elegera outras casas que tinham outras reuniões também sérias, já naquele nível. E então, nas diversas reuniões em que os médiuns não se conheciam, ele fazia a mesma pergunta em outras reuniões. E as respostas teriam que ser as mesmas, o que dava fidedignidade à resposta. No dia 12 de junho de 1856, numa dessas reuniões, através da médium Aline Charlotte, comunica-se o comandante-chefe da missão, o próprio Espírito Verdade, dizendo-lhe, ratificando-lhe a importância da sua missão, advertindo que a missão seria rude, pois abalaria toda a humanidade. Advertindo que não adiantasse nenhuma informação a absolutamente ninguém, pois teria que ser apresentado quando a obra estivesse pronta. Advertindo que a obra exigiria uma total cota de sacrifício de sua parte. Sacrifício do seu tempo, da sua saúde e até mesmo da sua vida. Que ele estaria o tempo todo assistido por uma plêiade de espíritos do mais alto gabarito, como São Luís, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Fénelon, Swedenborg, Franklin, Sócrates, Platão e muitos outros que preferiram usar pseudônimos. E que ele próprio, o Espírito de Verdade, estaria com ele 15 minutos a cada vez, para que pudesse dirimir com ele quaisquer dúvidas. E então, numa tarde de sábado, uma tarde chuvosa, no coração de Paris, na Galeria d'Orléans, na livraria Dante, são expostos 2 exemplares do Livro dos Espíritos, assinado por um desconhecido Allan Kardec. Mas por que ele escolhera o seu nome celta e não o nome Hipólito, já tão conhecido? Justamente, pois ele queria que a obra vencesse pelo seu conteúdo e não por influência do seu nome forte como escritor. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo, por humildade, pois ele não se considerava o autor da obra, e sim o servo codificador. Na sua primeira edição, o Livro dos Espíritos contou com 501 perguntas e respostas, trazendo ao mundo informações jamais imaginadas. Na sua segunda edição, que veio à tona em março de 1860, já com a formatação definitiva, ampliado para 1019 perguntas e respostas. É a formatação que temos até hoje. Além de ampliada, muito bem distribuído em 4 partes, divididas por temas. A primeira parte, com o tema de as causas primárias,
vai da questão número 1 à questão 75, onde ali a espiritualidade vem a responder perguntas de Allan Kardec sobre a origem de tudo. Responderam aquela antiga dúvida da humanidade: quem sou, da onde vim, para onde vou? O universo, Deus, todos os tipos de perguntas. A segunda parte é a maior delas. Vai da questão 76 a 613, com o título do Mundo dos Espíritos. Ali vem a nos trazer um cabedal de informações, de revelações sobre o mundo dos espíritos. Como são os espíritos, como se dividem, quais são as classes, como são feitas as comunicações entre eles, como são as comunicações entre os espíritos desencarnados e os encarnados, as influências, mediunidade e tantas revelações. A terceira parte, com o título das leis morais, da questão 614 à questão 918. Das leis morais, apresentando a ética, a moral revelada pelos espíritos. E finalmente a quarta parte, com o título das esperanças e consolações. Pois à medida que as questões vieram nos informando, fomos entendendo o porquê das coisas. E a partir do momento que vamos entendendo o porquê, começamos a formar uma fé raciocinada e não mais uma fé dogmática, fantasiosa. E ali, nesta parte, vem nos explicando o porquê das desigualdades, o porquê das dores, o porquê das aflições. Passamos a entender preliminarmente como funciona a bondade e a justiça de Deus neste mundo nosso de provas e expiações. Cada uma dessas partes, desse livro, é tão monumental, tão importante, que cada uma dessas partes se transformou num novo livro. Mais 4 livros que formam o Pentateuco kardeciano. Aquilo era realmente o preliminar. A parte 2 do Mundo dos Espíritos, em janeiro de 1861, transforma-se no Livro dos Médiuns. Muito mais ampliado, muito mais abrangente, muito mais detalhado, com todas essas informações sobre o mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. O que é mediunidade, o que é fascinação, o que é obsessão, responsabilidade da mediunidade, perigo do uso indevido, profetas, falsos profetas. A parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais, se transforma no Evangelho segundo o Espiritismo. Um verdadeiro roteiro do bem viver. Ali, Allan Kardec lança a mão dos 4 evangelhos, João, Lucas, Marcos e Mateus. Mas não dá atenção, não faz referências à infância de Jesus, às profecias de Jesus, os milagres de Jesus. Ele se atém exclusivamente ali, concentradamente, aos ensinamentos de Jesus. As leis morais apresentadas por Jesus. E por que ele fez isso? Porque qualquer outro irmão de qualquer outra religião, ou até mesmo os nossos irmãos ateus, poderiam contestar quaisquer informações quanto à infância, as profecias, os milagres. Quem me garante que Jesus fez aquilo quando era criança? Alguém viu? Alguém gravou? Ou fez uma selfie junto para testemunhar?
E quantas profecias? Quem lhe garante que elas não foram ditas depois do acontecido? E os milagres? O cego era cego mesmo? O morto que ressuscitou era morto mesmo? Podem ser contestáveis. No entanto, os ensinamentos morais de Jesus, nunca ninguém, em tempo algum, conseguiu corrigir uma única vírgula, acrescentar uma vírgula ou retirar. Mesmo os nossos irmãos de religiões não cristãs, ou nossos irmãos materialistas, ateus, conseguem apontar um único erro nos ensinamentos morais de Jesus. São perfeitos. Por isso, se transforma verdadeiramente num roteiro de bem viver. Por fim, a quarta parte das esperanças e consolações transforma-se bem. O Evangelho, abril de 1864. Em outubro de 1865, o céu e o inferno. Nada mais é do que a forma ampliada daquela quarta parte, das esperanças e consolações. Nesta obra, Allan Kardec vem definitivamente colocar uma pá de cal nos dogmas fantasiosos que todos nós seguimos por séculos. Éramos obrigados a retê-los goela abaixo, mesmo que não concordássemos, mesmo que quiséssemos fazer algum tipo de questionamento, não podíamos fazer, acabaríamos numa fogueira como discípulos de Satã. Mas a partir dali, não. Esclarecimentos. Dogmas que nos apresentavam um Deus cruel. Um Deus a não ser amado, sim a ser temido. Um Deus em que ele castigava com requinte de crueldade o filho que fosse desobediente e recompensava com a felicidade eterna no paraíso, sob as nuvens, ao som das harpas dos querubins, aqueles que fossem bons. Um verdadeiro contrassenso diante de uma justiça. Como poderia, por exemplo, uma mulher boa, que ganhou a felicidade eterna no paraíso, como ela poderia ser feliz se um de seus filhos tivesse cometido um erro grave e arderia eternamente no fogo do inferno? Que mãe seria feliz sabendo que o seu filho estaria ardendo, o requinte de crueldade, queimar sem consumir eternamente? Allan Kardec nos apresenta um Deus de bondade, um Deus de amor e de justiça. Apresenta resumidamente o Código Penal da vida futura. 33 artigos simples, objetivos, diretos, que resumidamente nos mostram que todas as provas, todas as expiações, nossas dores, nossas aflições, são fruto da bondade infinita de Deus, diante de erros que cometemos no passado, em vidas anteriores, ou até mesmo nessa, que através daquele processo de sofrimento, nos leva às reflexões e o desejo da reparação. E a partir do momento do desejo da reparação, começamos a trabalhar a reparação, conseguindo a sublimação, um passo a mais, em busca daquilo para o qual fomos criados. Fomos todos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, à felicidade, o estágio encontrado por Jesus. Todos chegaremos lá. Nesta obra, ele nos apresenta também dezenas de testemunhos de espíritos narrando como foi o seu processo de desencarnação e o pós-desencarnação,
para que nós pudéssemos perceber pelos depoimentos como são diferentes esses processos com diferentes níveis de desenvolvimento. Assim, temos ali diversos depoimentos de espíritos felizes, de espíritos bons, depoimentos de espíritos medianos, espíritos infelizes, suicidas, espíritos maus. E a diferença é brutal de um processo de desencarnação para o outro, que vem a nos estimular cada vez mais a aproveitarmos cada minuto dessa nossa passagem terrena na busca da nossa reforma íntima. Por fim, o último livro do Pentateuco, o livro 5, Gênesis, que, como o próprio nome diz, faz alusão à primeira parte do livro dos Espíritos, das causas primárias, onde tudo começou de uma forma muito mais ampliada, nos explicando sobre o universo, sobre Deus, sobre nós mesmos, fazendo em parte do livro, apresentando as predições que o Espiritismo fez. Não é prever futuro, é mostrar que pela sequência do processo de desenvolvimento, a humanidade caminha para tais e tais e tais mudanças. E até mesmo revelações científicas, algumas delas acima do que a ciência dominava na época, sendo fruto de crítica de muitos. Existe um capítulo chamado Uranografia Universal, onde ali o espírito Galileu faz uma comunicação através do médium Flamínio Camarion, dizendo que, ao contrário do que a física newtoniana, a física de Isaac Newton, à época, afirmava que o tempo era uma grandeza absoluta, imutável. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. São grandezas constantes, absolutas. E Galileu revela que na velocidade do trovão, gente, velocidade do trovão é a velocidade da luz, e que a ciência não falava isso à época. Na velocidade do trovão, o tempo é relativo dentre os orbes. Na grandeza, na infinitude do universo, na velocidade do trovão, o tempo se torna relativo. Alguns cientistas falaram, ele é louco. Newton já provou que é absoluto. No entanto, somente 11 anos depois, nasce uma criança que recebe o nome de Albert Einstein. E que décadas depois, já no século XX, vem, entre outras coisas que o levaram à condição de gênio no século, apresentar a teoria da relatividade, que matematicamente prova que o tempo é relativo quando na velocidade da luz. O que Galileu havia revelado. Realmente, o Pentateuco é um grande livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, a base de tudo. Um livro que podemos afirmar, de pé juntos, que é um livro de libertação. Um livro que veio a nos libertar dos grilhões, da frieza materialista que o mundo estava caminhando, e ao mesmo tempo nos libertar dos grilhões dos antigos dogmas fantasiosos. Um livro onde pela primeira vez alguém teve a coragem de despersonificar a figura humana de Deus. Pois até então Deus era representado por aquele senhor de cabelos longos, barbas brancas e com o seu dedo apontava os nossos destinos. E Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? E não quem é Deus. Quem é uma pessoa?
o que é Deus? E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí foram questões em cima, uma atrás da outra, ampliando esses conceitos revelados pelos Espíritos, até que chega a questão número 23, que ele repete o que e não o que. O que é o Espírito? E eles respondem: é o princípio inteligente de todo o universo. Ratificando com esta resposta que somos nós, todos, criaturas do mesmo Pai, e que habitamos todo o infinito, todo o universo. Habitamos de maneira adequada aos nossos graus de desenvolvimento. Estamos nós aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, todos dentro da mesma faixa de desenvolvimento, e tantos outros orbes. Mas somos nós que habitamos esse grande universo. O Espiritismo, apresentado ali pelo Livro dos Espíritos, apresenta-se como uma tríade: ciência, filosofia e religião. A ciência, que estuda e esclarece os espíritos, a origem dos espíritos, a natureza e o destino. Olha a velha pergunta de novo: quem sou, de onde vim, para onde vou? E tantos outros esclarecimentos mais, que cientificamente, com clareza nas respostas, sem fantasia, vem nos dar. A filosofia que nos apresenta a mais perfeita ética moral, a ética do amor. A religião, construída por esta fé raciocinada. Não mais cremos porque nos passaram assim. Cremos porque entendi, me explicou, entendi, absorvi, e vai ampliando esse conhecimento, e vai ampliando esta fé. Quanto mais nós estudamos, elas vão se ampliando. Quanto mais eu me preocupo em aprender, menos dúvidas, mais certeza, mais consolidada a fé. E a partir desta fé raciocinada, nós encaramos as nossas dores e sofrimentos de uma maneira mais consoladora. Sabemos que sofremos, mas sabemos o porquê estamos sofrendo. Temos a certeza de que é um processo transitório ao nosso bem. É a religião consoladora. Sem templos, sem altares, sem representantes terrenos que sirvam de intermediário entre a criatura e o Criador. Uma religião que nos ensina que nós temos um contato direto com o nosso benfeitor, o nosso anjo, com Jesus, com Deus, através da oração. E deles recebemos a resposta através da inspiração. Mas, sendo uma religião, Allan Kardec analisa: se é uma religião, como definir que uma religião é boa? O que faz de uma religião ser boa? São muitas as boas religiões. Costumamos dizer que, assim como as águas dos rios vão ao mar, toda religião levada a sério conduz a Deus. Mas para que a religião seja boa, ela tem que fornecer ferramental para o desenvolvimento moral do homem. Se ela apresenta esses recursos, a religião é boa. Quantos de nós já testemunhou irmãos que estavam em condições ruins e vieram a se recuperar, seja no templo evangélico, seja numa igreja católica, seja na casa espírita? Porque a religião forneceu esse ferramental para o desenvolvimento moral. Mas na sua mente analítica,
Allan Kardec questiona: se existem regras morais, onde estão gravadas então essas regras? E pergunta na questão 621 aos espíritos: onde estão gravadas as leis de Deus? Está escrito aonde isso? E eles respondem: nas consciências dos homens. Todos nós trazemos em nossa consciência as leis de Deus, o certo e o errado. Ninguém precisa ser religioso para, na hora de fazer alguma coisa, lá dentro da consciência, saber se está agindo bem ou não. Ninguém precisa. Temos as nossas memórias adormecidas quando na matéria, mas muitas delas, os conceitos, as estruturas, por muitas vezes nós as temos desprezadas, porque nos fariam ter que parar com determinadas atitudes que estariam batendo de frente com ela. Convenientemente, por vezes nós deixamos de lado. O Espiritismo, por isso, nada mais é do que a memória espiritual de cada um de nós. Somos de natureza espiritual, fomos criados espíritos, estamos momentaneamente transitando na matéria, mas logo retornaremos à nossa pátria, a pátria espiritual. O nosso local é lá, não é em Piratininga, não é em Niterói, não é no Brasil, somos todos da pátria espiritual. E lá convivemos. Por isso temos consciência de muito das informações, de como os espíritos vivem, como se comunicam, isso ou aquilo. E a prova disso está quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos. Grande parte das perguntas, das respostas, somos absorvidos com tanta naturalidade que a gente fala assim: parece que eu já sabia isso. Já sabia, só está relembrando. Aliás, isso fora verbalizado por ícones da doutrina espírita, quando acabaram de ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Bezerra de Menezes disse isso. É como se eu já tivesse conhecimento disso. Claro que tinha. Eurípides Barçanufo também disse a mesma coisa. Vitor Hugo. O Livro dos Espíritos é a nossa memória. Mas em termos as regras, em termos nós a memória das leis de Deus, Allan Kardec pergunta então, na questão 625, qual tipo Deus dispôs à humanidade para que lhe servisse de modelo e guia? E é a menor resposta das 1019 respostas. No entanto, a mais absoluta. 5 letrinhas. Jesus, o nosso maior modelo e guia. Assim, o Livro dos Espíritos não é um livro simplesmente para ser lido. É um livro para ser estudado. É a base de tudo. Por muitas vezes, cometemos o erro de buscar aqueles livros em que o tema me chama mais atenção. Ah, não, eu vou começar pelo Livro dos Médiuns, quero saber tudo de mediunidade. Ah, não, eu vou começar pelo Evangelho, eu vou começar pelo Céu e Inferno. Começar qualquer livro do Pentateuco ou qualquer outra obra espírita, sem passar pelo estudo, a leitura atenta do Livro dos Espíritos, é navegar num oceano de dúvidas, que o beabá está lá. É ali que é o roteiro, é a base. É lá aquele manual de aritmética antes da equação. Seria ensinar equações sem ensinar aritmética simples. Seria começar a construir uma casa pelo telhado. Tão mais difícil. Assim, o Livro dos Espíritos tem que ser não só lido, estudado. E de vez em quando, ou de vez em quando, sempre, a gente está sempre voltando a ele. Cometemos, por vezes, erros na hora de ler qualquer livro, espírita ou não espírita, um policial,
um romance, a gente pega o livro e está doido para devorar e vai direto no capítulo 1. E prefácio, quer saber de prefácio, de introdução, quero saber o que está escrito aqui nessa história. É um erro, porque o prefácio não existe à toa. As introduções nos informam algo importante do livro dos Espíritos. É imprescindível a leitura atenta. São 17 introduções, mais um prolegômeno, onde Allan Kardec ali já vem a detalhar algo que vai facilitar o estudo do próprio livro dos Espíritos. Primeiro, ele faz todo um resumo histórico de como a coisa foi desencadeando a chegar até ali. Outras informações, por exemplo, venha nos informar o método que ele, como grande pedagogo, desenvolveu no próprio livro. As perguntas feitas aos espíritos estão escritas num tipo de letra grande. As respostas dadas pelos espíritos estão sempre entre aspas. E os comentários dele, Allan Kardec, sempre em letras pequenininhas. Então, a qualquer momento do livro, quando você está lendo, você sabe se está lendo um comentário, se está lendo uma resposta ou um complemento da pergunta. Facilita o nosso estudo. Vem apresentar nas introduções também as palavras que ele teve que criar. Porque foram tantos conceitos novos, conceitos que não tínhamos palavras que os representassem. Psicofonia, que é a capacidade do espírito falar pelo médium. Psicografia, a escrita do espírito. Médium, medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Logo, mediunidade derivada de médium. Espiritismo. Não existia essa palavra. Palavra criada por Allan Kardec. Existia espiritualismo, o que quer dizer o oposto ao materialismo. Materialismo não crê em nada além da matéria. Espiritualismo crê em algo após a matéria. Logo, todas as religiões são espiritualistas, inclusive o espiritismo. O que Kardec fez? Pegou o radical spirit e colocou o sufixo ismo, que quer dizer próprio do, próprio de. Espiritismo, próprio dos espíritos. Doutrina, espiritismo, doutrina própria dos espíritos. A palavra espírita é uma palavra criada por Allan Kardec, onde designa a pessoa que segue a doutrina dos espíritos. Qualquer outra religião que utiliza a palavra espírita para se autodenominar, está fazendo por ignorância, a ignorância, no real sentido da palavra, de ignorar esta informação, que foi uma palavra criada exclusivamente para designar o seguidor da doutrina dos espíritos. Aí a gente cai no outro erro que todo mundo aqui comete, ou já cometeu pelo menos um dia. Qual é a sua religião? Eu sou kardecista. Não existe doutrina de Kardec. Logo, não existe kardecismo. Existe a doutrina dos espíritos, espiritismo. E ele mesmo se disse ser apenas o servo codificador. Existe sim a obra kardeciana, a obra codificada por Allan Kardec. Assim, espírita kardecista não existe. Existe o espírita. E nós ainda falamos o kardecista com medo de sermos confundidos, o que não há problema nenhum. As religiões são religiões dignas também. Podemos sim aproveitar o momento e explicar o que é ser espírita. Não faz mal a ninguém. Desta maneira, ao longo de todas as obras que fez, mais de 20 livros, contando os 5 Pentateucos, as 12 edições da Revista Espírita,
que foi um periódico mensal que ele passou a produzir desde 1858, que ao final de cada ano ele pegava os 12 volumes e condensava em um único livro, Revista Espírita 1858, 59, 60 e assim por diante, e mais outros livros. E na noite de 31 de março de 1869, trabalhando em mais uma das edições da Revista Espírita, sofre um aneurisma e desencarna. Estima-se 12 anos apenas de obras. Estima-se lido já por em torno de 8 milhões de pessoas à época. Imaginei, que número é esse? É grande, é pequeno? Fui buscar o censo da Europa. Consegui o censo de 1900, poucos anos depois. A Europa tinha pouco mais do que 300 milhões de habitantes. Ou seja, pelo menos ao perto de 3% já se interessava em algum momento ler obras de Allan Kardec. O Espiritismo não existe sem estudo. Existe o espírita e o simpatizante pelo Espiritismo. O espírita, ele tem que desenvolver a consciência e o hábito do estudo. Nem que seja por 5 minutos por dia. Eu preciso ler o Livro dos Espíritos. Vou ler uma pergunta a cada dia. Tá bom, ao longo de 3 anos alguma coisa vai acabar o livro. Mas eu duvido que no decorrer vá se contentar em ler somente uma pergunta por dia. Porque é uma questão de hábito. E um hábito se torna tão maior à medida que nós vamos nos apaixonando pelas revelações que tão bem nos fazem. As pessoas, quando estão na casa espírita, começam a frequentar a casa espírita, por este ambiente de harmonia, de paz, eles começam a ter a vontade de participar dos trabalhos. Que ótimo! Querer participar de obras do bem é muito bom. Mas, no entanto, querer participar das atividades, certas atividades da casa espírita, sem estudo, participar da reunião mediúnica sem estudo, participar do passe sem estudo, do atendimento fraterno, da evangelização, não é só uma temeridade, é uma irresponsabilidade para consigo mesmo e para com o Espiritismo. Pois imagine, sem estudo, de repente se depara num atendimento com uma determinada situação, que não consegue entender o porquê que aconteceu, aí imaginamos, deduzimos, e quem acha está muito fadado ao erro, e criamos o quê? Misticismos, dogmas, para nós mesmos. E o Espiritismo é a doutrina do esclarecimento, e não a doutrina que nos leva a criar dogmas, a criar misticismos, e só são criados pela nossa falta de conhecimento. Assim, o Espiritismo requer o estudo. É preciso ter esta sede para cada dia tentar fechar o dia sabendo um pouquinho mais. Finalizamos com a frase do próprio comandante, o Espírito de Verdade. Deixou esta frase na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, 1860, o Espírito de Verdade disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E por este apóstolo Allan Kardec, por Jesus, nosso mestre, poder e cura, e é próprio Deus que nos permite, nesta encarnação, o encontro com esta doutrina, que possamos, em prece, agradecer. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais.
Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazer com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o ar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.